Oi, pessoal, bem-vindos ao Espaço Matemático. Bom, estou trazendo aqui mais um vídeo onde eu estou gravando pela tela do computador, porque para essa aula aqui especificamente a gente vai precisar fazer umas figuras aí, vai ter que apelar para a geometria, e aí no quadro estava bem difícil de gravar, eu até tentei, mas não deu muito certo, tá? Então eu vou aproveitar aqui os recursos tecnológicos e vou fazer uns desenhos, ou melhor, tentar fazer uns desenhos bem bonitinhos aqui para a gente entender o que está acontecendo nesse resultado aqui que eu quero provar para vocês neste vídeo. Então, gente, o assunto desse vídeo é desigualdade de Young. Esse resultado aqui, basicamente, a gente vai usar ele mais adiante para provar outra desigualdade, que é a desigualdade de Holder. E esse conteúdo aqui, pessoal, ele é um conteúdo de pós-graduação, tá? Até agora eu trouxe aqui para o canal coisas de ensino médio, de ensino superior, né? E pela primeira vez aqui, então, eu estou trazendo alguma coisa a um nível de pós-graduação. Mas, assim, não é nada impossível de entender, apesar de se tratar de uma matemática um pouco mais avançada. Eu acredito que qualquer aluno aí que esteja na graduação, e por que não no ensino médio, vai entender o que está acontecendo aqui. Tá? Então, essa desigualdade de Young, ela sempre aparece aí como sendo um lema dentre os resultados que você estuda dentro da análise funcional. Um lema é meio que um resultado, uma ferramenta que você vai usar para provar um resultado um pouco mais forte. E como eu comentei antes, né, o nosso objetivo aí é daqui a alguns dias trazer algum vídeo aqui para o canal provando a desigualdade de Holder, que é um resultado bem importante da análise funcional, um resultado bem forte que a gente usa o tempo inteiro quando a gente faz a disciplina na pós-graduação. Tá? Outro lugar que eu vi essa desigualdade de Young foi no curso de medida e integração, na época que eu estava no mestrado. E lá, quando a gente está trabalhando com integração, existe uma certa desigualdade de Holder para integrais, e a gente usa também a desigualdade de Young para provar essa desigualdade lá no curso de medida e integração. Tá? Então vamos para o resultado aqui, pessoal. O que esse resultado está dizendo para a gente? A gente está considerando um número p maior ou igual do que 1 e menor do que o infinito. Por que a gente está colocando esse menor do que o infinito aqui? Porque quando a gente estuda análise funcional ou medida e integração, lá vão ter os espaços L infinito, tá? Então a gente considera casos em que esse P aqui pode ser o infinito dentro do contexto que você está trabalhando lá, tá? Então você trabalha lá com os espaços LP, e esse P aí pode ser qualquer coisa entre 0 e infinito. Aí, claro, você não vai tratar esse infinito como se fosse um número, mas também não vai tratar ele como se fosse o infinito que você está acostumado do cálculo, né? É algo assim só para você definir esse espaço LP com esse P igual ao infinito, tá? Mas isso não vem ao caso nesse momento, tá bom? E a gente vai considerar também, pessoal, um número p' positivo, né? E esse p' ele tem essa propriedade aqui. Quando você faz 1 sobre p mais 1 sobre p', isso aqui tem que ser igual a 1. Então, esses números p e p', se eu não me engano, a gente chama eles de conjugados lá dentro da análise funcional, ou conjugados harmônicos, eu não lembro direito, tá? Mas tem algum nome especial para eles que eu tenho quase certeza que é conjugados, tá? Aí, gente, se você considerar números reais A e B, ambos positivos, vai ser válida essa desigualdade aqui. E essa que é a tal desigualdade de Young, aí do nome do resultado, tá? A desigualdade diz o seguinte: a multiplicação de A por B, ela sempre vai ser menor ou igual do que A elevado a P dividido por P, mais B elevado a P' dividido por P'. Essa desigualdade aqui, gente, basicamente vão ter alguns pontos lá das demonstrações de análise funcional que você vai precisar
majorar um certo produto por uma soma desse tipo aqui. E aí você usa o P e o P' aí para você conseguir compensar alguma coisa, né? Então você está majorando uma multiplicação por uma soma de números envolvendo os mesmos caras que você está multiplicando, só que daí colocando esses expoentes P e P', dividindo por eles e enfim. Tá? Então, o que, que a gente vai precisar para provar esse resultado? A ferramenta que a gente vai usar aqui vai ser basicamente o fato de que a função logarítmica é uma função côncava. Então, vamos fazer essa notação aqui. A função f de r mais estrela em R, a gente já viu o que é esse conjunto aqui, né? Números reais positivos. Dada por f de x igual ao logaritmo natural de x, é uma função côncava. Essa função ln de x, esse logaritmo natural de x aí, o ln de x, ele nada mais é do que o logaritmo de x na base e, onde e é aquele número irracional de Euler, né? 2, alguma coisa, eu nunca lembro quais são as primeiras casas decimais desse número e, tá? Mas enfim, é esse cara aí que a gente vai usar na base do logaritmo. Tá, pessoal, mas aí surge uma pergunta, né? O que, que seria uma função côncava, né? Então vamos esclarecer aqui o que, que seria essa propriedade aqui de uma função ser côncava, né? Então a gente tem aqui a definição de uma função côncava. Então uma função f de i contido em R, então a gente está definindo essa função em um intervalo i da reta, tá? Essa função vai ser côncava, gente, se para qualquer alfa que você pegar entre 0 e 1, incluindo 0 e 1, tá? Vai valer essa desigualdade aqui. 1 menos alfa f de x mais alfa f de t tem que ser menor ou igual do que f de 1 menos alfa x mais alfa t. Pessoal, não sei se vocês já viram essa ideia aqui desse 1 menos alfa vezes alguma coisa, mais alfa vezes outra coisa, né? Mas a ideia, assim, pessoal, é a seguinte. Quando você considera dois pontos, sei lá, vamos supor aqui que a gente está pegando um ponto P aqui e um ponto Q aqui, tá? Pode ser que esteja em R2, esses dois pontos, pode ser que eles estejam na reta, tá? Mas vamos supor que está no R2, está aqui no plano mesmo, no 4. E aí o que, que você vai fazer? Você vai considerar o segmento que vai do P até o Q. Como que a gente poderia definir algebricamente, matematicamente, o segmento que liga esses pontos P e Q? Para a gente fazer isso, a gente sempre vai tentar usar algo desse tipo. Ó. Você vai colocar 1 menos alfa vezes o ponto P mais alfa vezes o outro ponto Q. Porque daí a ideia é assim, pessoal. Se você considerar, por exemplo, alfa igual a zero, aqui você vai ficar com 1 vezes P mais 0 vezes Q. Vai te dar só o ponto P. Então, quando alfa for igual a zero, o ponto que você obtém é exatamente o ponto P. Aí, se você for lá e considerar o alfa igual a 1, aqui vai ficar 1 menos 1, vai zerar, então vai zerar aqui, mais 1 vezes o Q. Então, vai dar exatamente o ponto Q. Então, ó, você vai obter esse ponto aqui. Então, a ideia é assim, gente. Quando o alfa for 0, você obtém esse ponto aqui. E quando o alfa for 1, você obtém esse outro ponto aqui. E qualquer ponto que pertence a esse segmento que vai de P até Q, ele vai ter essa cara aqui para algum alfa entre 0 e 1. Por exemplo, se você considerasse lá o alfa igual a 1 meio, qual seria o ponto obtido aí nesse caso? Você teria 1 menos 1 meio, que é 1 meio, e aí seria 1 meio P, mais 1 meio Q. Isso aqui você poderia reescrever como sendo P mais Q sobre 2, tá? Aí, claro, gente, se forem pontos do R2, tem que tomar cuidado, que você, a priori, não define uma divisão de pontos por número, tá? Então, pensa como se fosse o escalar 1 meio multiplicado por P mais Q, tá? Mas, enfim, gente, essa expressão aqui, ela está dizendo que o ponto obtido aqui é
o ponto médio entre o P e o Q, ou melhor, o ponto médio do segmento PQ, tá? Então é assim que você vai descrever um segmento, tá? Você sempre vai colocar 1 menos alfa vezes um dos pontos do segmento, mais o mesmo alfa que apareceu aqui, vezes o outro ponto que está definindo o teu segmento. Tá? Então, se você olhar para essa expressão aqui que define uma função côncava, o que ela está te dizendo? Ó? Aqui você está basicamente considerando o segmento que vai do f de x até o f de t. Né? E aqui você está calculando a imagem de algum ponto do domínio da função f. Mas quem que é esse ponto? É algum ponto do segmento que vai do x até o t. Tá? Isso aqui tem que ser válido para todo mundo no domínio da função. Tá? Aí, beleza, gente. Vamos ver o que seria essa desigualdade aqui lá no gráfico da função. O que ela está dizendo para a gente? Se você for olhar para a figura do gráfico da função. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Considera que o gráfico da função f ali. Então, aqui a gente tem a curvinha y igual a f de x. Né? Aí, o que nós vamos fazer, gente? Eu vou pegar dois pontos aqui no domínio da função. Suponha que um dos pontos seja esse cara aqui, em vermelho, e o outro ponto seja esse cara aqui, em amarelo, tá? Então, aqui eu vou pegar um certo x e aqui eu vou pegar um certo ponto t. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Ó, esse ponto x, eu vou considerar a imagem dele através da função. Então, é só você ir lá no gráfico da função, você vem aqui, pega o pontinho, e aí você projeta lá para o eixo y que você vai obter a imagem dele, né? Vamos fazer isso. Então, a gente marcou aqui a coordenada no y, que é a imagem do x através da função f, né? Então, aqui a gente tem o f de x. E vou fazer a mesma coisa para o t, tá bom? Então, você vai lá do t, sobe até o gráfico da função, você vai obter um certo ponto aqui, e aí você vai traçar lá para o eixo y para obter a imagem desse t através da função, né? Então, aqui no eixo y, a gente tem a imagem do t através da função f. Então, aquele alfa ali, gente, que aparece na definição, eu vou considerar ele igual a 1 meio, que daí vai ficar mais fácil da gente ver que vai ser o ponto médio, né? Se o alfa for um valor mais quebradinho, fica meio difícil de localizar os pontos aqui, né? Então, se o alfa for igual a 1 meio, o que a gente vai ter? Se você olhar para esse 1 menos alfa f de x mais alfa f de t, aqui desse lado você vai ter o ponto médio entre o f de x e o f de t lá no eixo y, né? Então, você teria algo assim, f de x mais f de t dividido por 2, né? A metade disso aqui. Então, esse ponto médio aqui, pessoal, seria algo por aqui, né? Então, suponha que essa parte verdinha aqui que eu estou fazendo é o f de x mais f de t dividido por 2, né? Então, aqui você tem f de x mais f de t, e isso aí dividido por 2. Ok? E aí, aqui no outro lado da desigualdade, a gente vai olhar para o 1 menos alfa x mais alfa t, só que com alfa igual a 1 meio, a gente vai ter x mais t dividido por 2. Né? Então, você tem o ponto médio, que seria algo aqui que eu estou colocando em verdinho. Então, aqui a gente tem o x mais t dividido por 2. E aí, pessoal, percebam que a desigualdade aqui que define a função côncava, para alfa igual a 1 meio, ela vai ficar a seguinte. Ela vai ficar f de x mais f de t dividido por 2 menor ou igual do que f de x mais t dividido por 2. Né?
x mais t dividido por 2. E aí, pessoal, como que vocês vão interpretar isso aqui? O ponto médio entre as imagens f de x e f de t, essa desigualdade está dizendo que esse valor ele vai perder para a imagem do ponto médio entre x e t através da função f. Então, olha só o que a gente vai fazer. Vamos pegar a imagem do x mais t através da função e ver o que está acontecendo? Então, a partir lá do ponto x mais t, eu vou subir até o gráfico da função. Então, eu vou pegar aqui e vou subir até aqui no gráfico. E aí eu vou traçar lá para o eixo y para descobrir a imagem dele. E olha só o que vai acontecer. Traçando para cá, percebam que aconteceu exatamente o que a desigualdade está nos dizendo. Ó. O ponto, a imagem do ponto médio, olha só, estou marcando ela em vermelho aqui, ó, tomara que dê para vocês enxergar. A imagem do ponto médio, ela está ganhando do ponto médio entre as imagens desses pontos x e t. Então, é basicamente isso que acontece numa função côncava, gente. Isso aqui, claro, não vai ser válido só para o ponto médio. Isso aqui vai valer para qualquer valor de alfa que você pegar e para quaisquer dois pontos no domínio da sua função. Tá? Eu espero que fique claro o que eu estou tentando dizer para vocês com essa fala aqui. Tá? Então, ó, pegou os pontos x e t no domínio, pegou as imagens deles, o f do x, o f de t, calculou o ponto médio, é esse cara aqui. Tá? O ponto médio entre as imagens, entre o f de x e o f de t. Ok? Aí, o que tu faz em seguida? Tu pega o ponto médio entre o x e o t, e aí você vai olhar para a imagem desse ponto médio entre o x e o t, que no caso seria esse valor vermelhinho aqui. E o que vai acontecer? A imagem desse ponto médio, ela vai superar o ponto médio entre as imagens dos pontos x e t. Tá? Então, é basicamente isso que vai acontecer para uma função côncava. Tá? E a função ln de x, aqui, já trapaceando um pouco, eu peguei o gráfico da função ln de x, tá? Ou algo que se aproxime dele. Tá? Mas essa função ln de x, ela tem essa propriedade de ser côncava. Tudo bem, gente? Então, aqui, nesse momento, pausa o vídeo, volta quantas vezes for necessário. Se tiverem com dúvida, escrevam aí nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Então, beleza, gente. Aqui a gente já estabeleceu, então, o que seria uma função côncava. Aí a gente vai usar o fato de que a função logarítmica é uma função côncava, tá? Então, ela satisfaz esse tipo de desigualdade aqui para quaisquer pontos do domínio dela, tá bom? E para qualquer alfa entre 0 e 1. Vamos lá, pessoal. Vamos mostrar a validez dessa desigualdade de Young, tá? Então, o que nós vamos fazer? Então, beleza, gente. O que nós vamos fazer? Ó, primeiro, eu já estou considerando todas essas constantes aqui, todos esses numerozinhos com as propriedades que estão aí no enunciado, tá? Então, eu vou partir do lado esquerdo da desigualdade e vou tentar, de alguma forma, majorar essa multiplicação do A pelo B. Claro, né? A gente sabe, então, que a função logarítmica ela é côncava, então ela satisfaz essa propriedade aqui. Ó. Se você fizer 1 menos algum alfa entre 0 e 1 do ln de um certo x mais alfa vezes o ln de um certo t, isso aqui vai ser menor ou igual do que o ln de 1 menos alfa x mais alfa t, ok? Isso aqui vai ser válido para todo x e t no domínio da função logarítmica e para todo alfa entre 0 e 1, ok? Então, a gente já tem que ter essa desigualdade aqui em mente, que em algum momento a gente vai usar ela, tá? Aí, claro, né, o alfa que aparece aqui,
o X e o T, pode ser que eles estejam disfarçados com alguma outra cara, e aí a gente vai ter que tentar adaptar para usar a desigualdade. Tá? Então vamos fazer o seguinte, gente. Eu falei antes que a gente ia partir do lado esquerdo do A vezes B, mas é mentira, tá? A gente vai partir fazendo o seguinte, tomando o ln do A vezes B, tá? Porque de alguma forma eu vou ter que usar a concavidade dessa função aí para demonstrar o resultado, tá? Então, ln de A vezes B. Esse A vezes B, eu vou dar uma modificada nesse cara aí, tá? Então, eu vou escrever ele da seguinte maneira. Vai ser o ln de... Ó, esse A, eu vou escrever ele assim. A elevado a P e depois elevado a... O que tenho que elevar esse cara aqui para você voltar no A que você tinha anteriormente? Tem que elevar ele a 1 sobre P, né? E o B eu vou fazer a mesma coisa, só que usando o P' agora. Então isso aqui vai ficar B elevado a P' elevado a 1 sobre P', né? Aí, gente, aqui você faz as propriedades de potência para você voltar no que você tinha antes, né? Então, basicamente, esses caras aqui têm mesmos valores, tá? Então, por isso que dá para fazer isso, ó. O A elevado a P elevado a 1 sobre P, a propriedade de potência diz assim, que você vai pegar os expoentes aqui e vai multiplicar eles, né? P vezes 1 sobre P vai dar 1. A elevado a 1 volta nesse A aqui. E a mesma coisa aqui para esse outro fator, né? Mas beleza, gente. Agora, o que nós vamos fazer? Olha só, gente. Aqui aparece um logaritmo de um produto entre dois caras. O que a gente pode usar para reescrever isso aqui como uma soma? Isso mesmo. Vocês vão usar a propriedade de logaritmo do produto vira a soma dos logaritmos. Então, isso aqui pode ser escrito como ln de A elevado a P elevado a 1 sobre P, mais, né, se transforma numa soma, ln de B elevado a P' elevado a 1 sobre P'. Próxima propriedade a ser usada aqui. O expoente que aparece aqui no logaritmando, vocês podem passar ele para frente multiplicando, né? Então, o 1 sobre P que está nesse expoente, eu vou jogar ele lá para frente do logaritmo multiplicando. Então, vai ficar 1 sobre P ln de A elevado a P, mais, mesma coisa aqui, ó, gente. 1 sobre P' passa multiplicando aqui para frente. 1 sobre P' ln de B elevado a P'. Ok, pessoal. Eu vou dar uma afastada aqui para ficar um pouco melhor de enxergar, não ficar tão misturado. Então, a gente chegou até aqui. Eu consigo escrever o ln de A vezes B como sendo 1 sobre P, ln de A elevado a P, mais 1 sobre P', ln de B elevado a P'. Então, eu vou resumir isso aqui lá em cima, tá? Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Esse 1 sobre P, que aparece multiplicando o ln de A elevado a P, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar esse 1 sobre P de um certo alfa, ok? Já percebem o motivo, né? Porque eu quero usar essa desigualdade aqui que a gente estabeleceu através da concavidade da função logarítmica, né? Se eu chamar 1 sobre P de alfa, olha só o que vai acontecer se eu fizer 1 menos alfa. Se eu fizer 1 menos alfa, isso aqui vai ser 1 menos 1 sobre P. Mas vocês conseguem identificar quem é 1 menos 1 sobre P? É só vocês olharem aqui para o enunciado e ver a relação que envolve o P e o P'. Se você vier nessa igualdade aqui da hipótese e passar esse 1 sobre P lá para o outro lado, você vai ficar com 1 menos 1 sobre P, né? E 1 menos 1 sobre P é igual ao quê? Fica igual a 1 sobre P', né? Então, isso aqui, gente, é igual a 1 sobre P', tá? Então, aqui a gente está
usando a hipótese do exercício, tá? Então, o que a gente obteve aqui, gente? A gente consegue ver que se o alfa for ', a 1 sobre P, então o 1 menos alfa é igual a 1 sobre P'. Beleza. E aí, pessoal, olha agora para a identidade que está em amarelo aqui. Aonde aparece 1 sobre P e 1 sobre P', a gente vai trocar por 1 sobre P e 1 sobre P', respectivamente. E aí a gente vai obter o seguinte: o ln de A vezes B é igual a 1 sobre P, mas 1 sobre P é alfa, então vai ser alfa vezes o ln de A elevado a P, mais 1 sobre P', a gente viu que é 1 menos alfa, ln de B elevado a P'. Em seguida, o que nós vamos fazer, pessoal? É aqui que vai entrar a desigualdade que a gente obteve do fato da função logarítmica ser côncava. Aqui vocês concordam que vocês têm 1 menos alfa vezes o ln de alguma coisa, mais alfa vezes o ln de outra coisa. Segundo essa desigualdade, isso aqui fica menor ou igual do que o seguinte, gente. Isso é menor ou igual do que o logaritmo de 1 menos alfa vezes B elevado a P' mais alfa vezes A elevado a P. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente está usando a desigualdade que veio da concavidade da função. Ok? E, em seguida, o que nós vamos fazer, galera? Eu cheguei numa desigualdade ln de alguma coisa menor ou igual do que ln de outra coisa. Para eliminar esse ln, que aparece dos dois lados da equação, aqui é só a gente aplicar a função exponencial dos dois lados. Como a função exponencial é a função inversa da função logarítmica, vai sobrar apenas o que aparece dentro dos parênteses aqui para a gente. E a desigualdade vai ser mantida, porque a função exponencial é uma função crescente. Então, isso aqui, gente, depois de aplicar exponencial dos dois lados da desigualdade, a gente vai obter o seguinte, ó. A vezes B é menor ou igual do que 1 menos alfa, B elevado a P' mais alfa A elevado a P. Só que 1 menos alfa, a gente já viu que é igual a 1 sobre P'. Então, aqui você fica com 1 sobre P' vezes B elevado a P', mais o alfa é igual ao que, gente? 1 sobre P. 1 sobre P vezes A elevado a P. Ou seja, a gente obteve que A vezes B é menor ou igual do que 1 sobre P' vezes B elevado a P' mais 1 sobre P vezes A elevado a P. Mas essa aqui não é exatamente a desigualdade que a gente queria mostrar, gente. Ela só está escrita numa ordem um pouco diferente ali, a soma, né? Mas é exatamente a desigualdade de Young que a gente queria. Ok, pessoal? Então, assim, acabou. É isso aqui que a gente tinha que fazer para provar a desigualdade. Ela vai ser uma ferramenta fundamental para provar uma desigualdade um pouco mais forte que eu quero trazer em um vídeo futuro aí para o canal, tá? E assim, gente, eu acho que o vídeo ficou um pouco confuso porque envolve muita coisa, tem muitos parâmetros aparecendo aqui, né? Um monte de numerozinho. Então, por favor, se você chegou até aqui nesse vídeo e não entendeu alguma coisa, deixa um comentário aí que eu vou tentar responder. E eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo um link que leva vocês até um material que eu tenho digitado sobre a demonstração dessa desigualdade, que talvez lendo lá fique um pouco legal também de você ir comparando a demonstração que está lá e a que eu fiz aqui para entender melhor, tá? Bom, por esse vídeo seria isso, então, gente. Espero que aproveitem de alguma forma. E
Peço aí que vocês se inscrevam no canal, deixem um like aí no vídeo, comentáriozinho, compartilhem aí com os amigos, espalhem a palavra, quer dizer, os números, né? Então, até a próxima, meus amigos.